Você já se perguntou por que a gente gosta tanto de história? A gente passa horas vendo filme, lendo livro, vendo uma peça de teatro. Por que a gente consome tanto histórias? Por que a gente gosta tanto de narrativas? E por que a gente gosta mais de algumas narrativas e menos de outras narrativas? Você já percebeu similaridades entre as histórias e que talvez a gente tenha um padrão por trás dessas histórias de maior sucesso? Então, hoje nós vamos falar sobre um dos mais populares modelos de estruturação narrativa, chamado A Jornada do Herói. Em 1949, o mitólogo Joseph Campbell apresentou a teoria da jornada do herói em seu livro O Herói das Mil Faces. O Joseph Campbell ele fazia um estudo de mitologia comparada, então ele estudava os mitos das mais diferentes civilizações de todas as épocas e ele propôs o que seria um monomito, quer dizer, a estrutura fundamental narrativa de todos os mitos. E esse monomito ele descreveu como a jornada do herói. Talvez o trabalho do Joseph Campbell tivesse ficado restrito ao meio acadêmico, se não fosse um cara chamado George Lucas. George Lucas, o criador do Star Wars, ele era aluno do Joseph Campbell na época que ele estava escrevendo o Star Wars. E ele seguiu a risca, ele se consultava com o Joseph para ver se o roteiro que ele estava escrevendo estava adequado à jornada do herói. Quando Star Wars foi lançado em 77, ele se tornou o filme mais bem-sucedido da história e até hoje ele é o segundo mais bem-sucedido da história se você ajustar a inflação. O primeiro ainda é E o Vento Levou. Depois disso, desse sucesso todo do Star Wars, é claro que os outros estúdios eles correram para fazer filmes parecidos, na tentativa de replicar esse sucesso. Mas o segredo do Star Wars não é a espada laser ou a navezinha ou os robôs, não é sobre isso, né? E eu acho que os outros estúdios eles não entenderam o motivo do Star Wars fazer sucesso, a não ser um cara chamado Christopher Vogler, que era um funcionário da Disney, que tinha cursado a mesma faculdade que o George Lucas e conhecia o trabalho do Campbell e era muito fã. Inclusive, ele fez circular um memorando interno para todos os roteiristas falando da sua visão da jornada do herói, adaptada ali ao contexto da Disney e por que ele achava que todos os filmes, todas as animações da Disney deveriam seguir aquele padrão a partir de então. E a gente aqui tem que entender o contexto da época que a Disney estava no mal das pernas. Nessa época, a Disney vinha de vários fracassos, assim, filmes que você nem lembra que existiram, porque eles falharam. Você se lembra do Cão e a Raposa, de 83? Ou o Caldeirão Mágico, de 85? Ou As Peripécias de um Ratinho Detetive, de 86? Ou mesmo de Oliver e Seus Companheiros, de 88? Claro que não, né? Foi só em 1989 que surgiu o primeiro filme já influenciado pela visão do Vogler, chamado A Pequena Sereia, que foi um enorme sucesso. Esse filme marca o início de uma era que nós chamamos de a era do renascimento da Disney, que vai de 89 a 99 e nos entregou grandes sucessos como A Pequena Sereia, A Bela e a Fera, O Rei Leão, dentre outros clássicos. Então, assim, é óbvio que a visão do Vogler ela é mais precisa e talvez até te interesse mais porque ela é feita especificamente para quem está querendo escrever alguma coisa. Diferente da visão do Campbell, que é uma coisa mais filosófica, né? Ela está lidando ali com mitologia comparada e a teoria psicoanalítica do Carl Jung ela é muito mais profunda, mas ao mesmo tempo ela é mais aberta. É mais difícil encaixar as coisas na visão do Campbell, mas eu sugiro que você fique nesse vídeo, porque nós vamos tratar da visão do Campbell e eu prometo fazer um vídeo futuro falando sobre a visão do Vogler, mas é importante a gente aprender com o original, porque ele é a base. Depois a gente vê alguém falando sobre esse original, mas vamos primeiro no fundamento, beleza? Então, por tudo isso,
a gente consegue entender a importância dessa estrutura chamada a jornada do herói. Então, sem mais delongas, vamos a ela? A primeira parte da jornada do herói, ele divide em 3 partes. A primeira parte fala da partida, que é essa saída do herói do seu mundo comum, do seu mundo de conforto, né? Do seu mundo do dia a dia, o mundo ordinário, sobre aquela vida que nós estamos acostumados. Você vê que o Campbell, ele a toda hora ele fala dessa jornada ali que está acontecendo na trama, na estruturação da trama, que é uma jornada externa. Ele literalmente sai da sua terra para uma nova terra, que é uma terra maior, desconhecida, com grandes desafios, mas, na verdade, há um paralelo com uma jornada ao mundo interior do próprio herói, porque é uma jornada de crescimento espiritual até. A primeira etapa da primeira parte da partida é o chamado da aventura. O chamado da aventura é o início simbólico da jornada heróica, surge como uma ruptura no cotidiano do herói, convidando a sair do mundo conhecido e mergulhar no desconhecido. Pode ser representado por um evento externo, como a chegada de uma carta, um sonho perturbador, um desastre, ou uma inquietação interna que aponta para algo além da vida ordinária. Campbell exemplifica com mitos como o da princesa e a bola dourada, em que um simples incidente desencadeia uma cadeia de eventos sobrenaturais. Pode ser o acaso, né? O coelho que sai correndo e você segue o coelho né? Como na Alice e o País das Maravilhas, né? Mas o chamado da aventura é uma convocação ao crescimento, à transformação e, sobretudo, ao autoconhecimento. Esse chamado, embora muitas vezes pareça acidental, é um convite à realização espiritual. Ele marca um momento em que o herói percebe que seu ambiente social não responde mais às exigências da sua alma. Aquele mundo comum, confortável, que você vive no seu cotidiano, no dia a dia, ele, de certa forma, te oprime. A sua alma já está maior do que aquele mundo. Ela anseia por coisas maiores. Então, se atendido esse chamado da aventura, né, o chamado da aventura ele aponta para esse crescimento. Se você atende esse chamado, você dá início à jornada rumo ao centro do seu ser. Se você recusa, isso vai resultar numa estagnação, num sofrimento. Você vai ficar ali parado sem crescer, né? Vai ficar na mesmice. O mundo da aventura o aguarda com perigos e maravilhas, e apenas aqueles que aceitam o chamado têm a chance de emergir renovados. A segunda etapa da partida é a recusa ao chamado. É muito comum nesse ponto o herói recusar o chamado, porque apesar da sua alma estar ansiando por algo maior, apesar daquele cotidiano de ser, de certa forma, opressor para aquela alma que quer mais coisas, o chamado para a aventura é um chamado de desafio, te aponta para um mundo maior, onde os perigos são maiores também. E o desafio é maior do que você, porque você só cresce se você supera desafios que são maiores que você. Então, de certa forma, esse chamado é um chamado amedrontador, né? Te bota medo. O herói pode recusar, né? E é comum que recuse por medo. You must learn the ways of the Force if you're to come with me to Alderaan. Alderaan? I'm not going to Alderaan. I've got to get home. It's late. I'm in for it as it is. I need your help, Luke. She needs your help. I'm getting too old for this sort of thing. I can't get involved. I've got work to do. It's not that I like the Empire. I hate it, but there's nothing I can do about it right now. It's such a long way from here. That's your uncle talking. Ou, por conforto, eu não vou lá não. Legal essa coisa maior aí, mas eu estou muito bem aqui no meu cantinho, no meu mundinho, no meu canto, né? Tá confortável. O herói não quer passar pelo desconforto de ir para uma coisa, buscar uma coisa maior. Ou por vaidade, ele não quer ser visto falhando, e o chamado da aventura deixa claro que o mais provável é que você falhe, né? A terceira etapa é o auxílio sobrenatural. Esse chamado ele é necessariamente um chamado para um desafio que é maior do que suas próprias forças.
Então, o herói ele não conseguirá sem o auxílio sobrenatural. Ora, se há algo maior que você precisa de ajuda de alguém maior que você também, senão você não vai ganhar. E se esse mundo é um mundo maior e de desafios sobrenaturais, você também precisa de auxílio sobrenatural. Quando o herói aceita o chamado, recebe então a ajuda de uma força espiritual, um guia, um mentor, uma figura sobrenatural que oferece proteção e sabedoria. Esse auxílio ele pode vir, né, sob a forma de um ancião, sobre alguém mais experiente, alguém que já travou as batalhas um guia espiritual, vamos dizer, um xamã, um mestre que já travou essas batalhas e sabe os caminhos de como derrotar o inimigo, sobre como superar os desafios, né? Então ele tem experiência, né? Ou um objeto mágico, né? Um objeto mágico nada mais é do que, né, um símbolo da experiência concentrada dos seus ancestrais, de alguém que já passou por aquilo, né? E se você tem aquele objeto, né, se você guarda aquela tradição, isso te dá um poder, né? Ou mesmo de um presságio, né? Algo fatalista, né? O papel do auxílio sobrenatural é preparar o herói para os perigos que enfrentará, oferecendo-lhe as armas simbólicas para a luta. O mentor ele representa o poder protetor da psique, a função guia do espírito. Ele aparece para anunciar que o herói não está só, há forças maiores agindo a seu favor. Sua sabedoria não é gratuita, mas exige fidelidade e coragem por parte do herói. Unfortunately, no one can be told what the Matrix is. You have to see it for yourself. This is your last chance. After this, there is no turning back. You take the blue pill, the story ends. You wake up in your bed and believe whatever you want to believe. You take the red pill, you stay in Wonderland, and I show you how deep the rabbit hole goes. Remember, all I'm offering is the truth, nothing more. Notem que nessa etapa o herói ele finalmente vai dar esse passo rumo ao desconhecido, rumo ao novo mundo, onde ele vai encontrar grandes desafios, né? Essa passagem do limiar, ela, muito comumente, ela tem um guardião, ela tem uma dificuldade que precisa ser feita para que se possa sair do seu mundo comum, e ela marca, assim, em termos psicológicos, né? Ela marca um ponto de não retorno, né? Nesse momento, o herói ele finalmente ele atende o chamado da aventura e ele embarca nessa aventura. Depois que ele der esse passo, ele está definitivamente no novo mundo e não tem mais volta, meu querido. Vai ter que continuar nessa aventura e vai ter que chegar até o final dela. Look at him, he's heading for that small moon. I think I can get him before he gets there. He's almost in range. That's no moon. It's a space station. It's too big to be a space station. I have a very bad feeling about this. Turn the ship around. Yeah, I think you're right. We'll reverse. A quinta etapa da jornada do herói de Campbell é o ventre da baleia. Notem que quando você faz a travessia lá do limiar, você está fazendo a partida lá do mundo comum e você está entrando no que ele chama de ventre da baleia, né? Você está fazendo um mergulho no seu interior e é um símbolo meio que de morte do seu ego, né? E ali faz a gesta de um renascimento espiritual. A travessia do limiar conduz ao ventre da baleia, símbolo da morte do ego e do renascimento espiritual. Aqui o herói desaparece do mundo exterior, como Jonas ou Pinóquio, e mergulha no interior de si mesmo.
A escuridão do ventre representa o caos, a confusão e o estágio inicial de transformação. É um lugar de retirada do mundo onde o herói será simbolicamente digerido e reconstruído. Essa etapa marca a renúncia das identidades superficiais. O herói submete-se à aniquilação simbólica para renascer mais próximo do seu centro. Ele ainda não realiza ações gloriosas, mas se prepara internamente para isso. O ventre da baleia é, assim, um útero cósmico, o espaço onde o velho morre e o novo começa a tomar forma. Veja que no ventre da baleia o herói não faz nenhum heroísmo ainda. Ele não faz grandes feitos neste momento. É mais um momento de recolhimento, um momento de preparação, um momento de reconstrução interior, um momento de gestação mesmo, para a próxima etapa. Esse vídeo ele já está um pouco grande, então vamos dividir ele em 2 partes ou 3 partes. Estamos chegando no fim da primeira parte. Te espero na próxima parte. A gente vai botar o link em algum lugar aqui ou na descrição, link. Bom, se você chegou até aqui, se você quiser receber mais conteúdos como esse, é só se inscrever. É de graça, beleza?